Galera, nessa aula aqui é uma aula bem diferente, porque a gente acabou de ver, né, sobre o chroma key, como que a gente consegue remover aquele fundo verde, fundo monocromático do nosso vídeo. E agora a gente vai falar de uma ferramenta que permite que a gente faça isso sem a necessidade de ter realmente um fundo monocromático. A gente consegue fazer uma seleção que a gente chama de rotoscopia. A rotoscopia é o trabalho de você isolar objetos numa cena sem necessariamente você ter o green screen, que a gente chama, né, sem necessariamente usar o processo de chroma key. Então a gente vai usar algumas ferramentas, por exemplo, para me isolar aqui nessa cena. Vocês estão vendo que eu estou falando aqui contra uma parede com um fundo sólido e tal. Você pode pensar, Matheus, mas e se você aplicar o chroma aqui nesse fundo? Não vai ser suficiente porque a iluminação no fundo está precária e não é para isso esse fundo, ok? Isso daqui é simplesmente uma parede e eu estou usando isso daqui para mostrar para vocês que é possível isolar, nesse caso aqui, desse fundo, tá ok? E para exemplificar isso melhor, eu vou criar um sólido aqui nessa composição, sólido vermelho mesmo para vocês visualizarem bem, tá ok? E aí a gente vai usar a ferramentinha, como eu disse, chamada de Roto Brush. Roto Brush é esse botãozinho que está aqui em cima, ó, Roto Brush Tool, e ele funciona de uma forma bem simples. Ele é parecido com as máscaras. É como se a gente fosse pegar as máscaras e fazer aquele lance do Track Mask, mas de uma maneira bem mais avançada e com um resultado bem melhor. Vocês vão ver como é legal essa ferramenta aqui. Então, para a gente usar o Rotobrush, nós precisamos acessar aqui a nossa janelinha de camada, tá? Layer. Vocês estão vendo aqui a janelinha Layer. Se você não verificar essa janela no seu After, vem até o Window e aí você vai ter aqui embaixo a opção Layer, ok? Para você visualizar. E aí você abre ela aí, dessa forma, e você vai ver que agora você tem um botãozinho verde para movimentar aqui na tela, né? Esse botãozinho é bem parecido com aqueles brushes do Photoshop, sabe? Os pincéis do Photoshop. Se você já tem um conhecimento de Photoshop, isso aqui vai ser tranquilo para você. E aí, quando a gente abre aqui as opções do Effect Controls, eu adicionei umas curvas aqui só para dar uma melhorada na iluminação, mas isso aqui é desnecessário, ok? E aí o que a gente vai fazer? O funcionamento do Rotobrush é muito simples. Nós vamos desenhar uma seleção em volta do objeto que a gente quer isolar. Nesse caso, eu que estou aqui, né? Vamos me isolar da parede. Então, como vocês estão vendo, ele está verdinho, né? Se a gente clicar aqui e arrastar em volta de mim, dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó, olha o que vai acontecer. O After vai fazer uma seleção rosa aqui pra gente, né? Isso aqui significa que a gente está isolando essa área da nossa imagem, ok? Só que a gente precisa isolar uma parte ainda maior, precisa que essa seleção rosa esteja em volta de mim, né? Porque eu sou o objeto que a gente quer isolar. Então vamos continuar esse desenho aqui, ó, dessa forma, passando aqui em volta do cabelo e tal. Olha só. E aí temos uma seleção aqui. Ó, meu óculos não foi selecionado, então vamos fazer aqui um desenho em volta dele. E aí você vai desenhando dessa forma para você isolar o seu objeto, ok? Vai passando aí próximo das arestas do objeto, ok? Até você ter um desenho assim. Aí, ó, a gente pode ver que aqui no cabelo ficou uma seleção esquisita. Aqui ele está incluindo, né, na seleção essa parte aqui do meu braço, que na verdade é o fundo. Então não deveria estar selecionando isso. O que a gente faz para desfazer essa parte da seleção? Seguramos a tecla Alt. Você vai ver que o botãozinho agora vai ficar vermelho. E você pode arrastar aqui, ó, para mostrar para o After Effects que essa parte você não quer isolar. E aí, ó, ele remove da seleção. Vou fazer de novo aqui. Espera aí, deixa eu dar um pouquinho de zoom. Para a gente ter uma seleção bem legal. Tá aí, bacana. Olha só, aqui em cima a gente pode tirar um pouquinho também. Vamos tirar aqui. Legal. Aqui tá bacana. Show de bola. Então é essa a nossa seleção por enquanto. Uma coisa importante. Esse Rotobrush ele trabalha bem naquele esquema do Track Mask que eu falei para vocês com relação às máscaras, né? Então ele vai funcionar com base no tracking. Para a gente conseguir fazer o tracking de toda a nossa cena, eu preciso que você faça o seguinte.
Vocês estão vendo aqui embaixo nessa pequena timeline que a gente tem uma barrinha cinza, né? Que esse daqui é o range, ou a distância de cálculo que o nosso rotobrush vai executar. A gente precisa que essa distância de cálculo seja exatamente a mesma distância que a gente tem aqui, ó, para a nossa camada. No caso, então, você tem que aumentar até ficar exatamente com a mesma duração da sua camada aí, ó, dessa parte verdinha que você tem aí na sua timeline, ok? Dessa forma, a gente vai conseguir fazer com que o cálculo vá até o final, beleza? E aí, se você tiver um objeto grande ou um objeto pequeno, você pode alterar o tamanho aqui do seu rotobrush, vindo aqui na janelinha de brushes. Deixa eu ver se já está aberto aqui. Não, aqui ainda não está aberto. Vira aqui em Window, Brushes. E aqui, ó, você consegue alterar por outros brushes que você tem, tá? Dentro do After Effects. Ou você pode aumentar o diâmetro e aí, ó, você consegue ter um brush maior, bem mais rápido, bem mais fácil de você controlar isso aqui que a gente está fazendo, por exemplo, tá? Então, deixa eu voltar esse cara para cá, que ele estava no frame inicial aqui. Tá aí a nossa seleção. E aí você pode ir alterando aqui, ó, o diâmetro para você conseguir fazer uma seleção melhor e mais rápido aí do seu objeto. Depois que você tiver feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui a janelinha do Preview e você vai dar um play aí no seu Preview para ele começar a fazer os cálculos aqui e a gente ir acompanhando para ver se a seleção que ele está fazendo em volta de mim tá certa, beleza? Então vamos dar um play e vamos aguardar. É um pouco pesado isso aqui, então fica tranquilo. Olha, ele voltou lá do começo. Vocês estão vendo aqui que já está dando problema, ó, ele já cortou uma parte aqui, cortou outra parte aqui, aqui na frente também. Então, é legal que aí você vai fazendo o cache. A gente chama de cache, né? Quando você vai guardando essas informações do tracking. Daqui a pouco a gente volta para ir arrumando cada uma dessas posições, beleza? Fica tranquilo, faz isso aí uma vez para você ver o resultado que vai dar. Tá, ele está terminando de fazer os cálculos aqui. Nós vamos voltar para consertar esses probleminhas que estão rolando aqui. Isso aqui é super comum e a gente precisa ir consertando problema por problema, ok? Vamos começar aqui bem do iniciozinho para a gente ter uma correção bem legal. Ó, vou tirar essa parte aqui que não era para estar dentro da seleção. Olha lá, vou até voltar aqui na abinha de brush para diminuir um pouquinho o tamanho dele. Ó, isso aqui também não era para aparecer. Isso aqui era para aparecer. Aí vai do tanto de paciência e tempo que você vai ter para executar isso aí, beleza? Conforme a gente vai avançando aqui, ó, você vai ver que os probleminhas vão aparecendo e você vai tendo que corrigir. É legal que o After aprende bem rápido. Depois que você vai fazendo algumas correções, você já vai conseguindo alcançar um resultado bem interessante, porque ele vai recalculando as coisas, tá? Então, você pode ficar tranquilo aí que você vai conseguir um resultado legal usando o rotobrush. Aqui tá bem complicado porque a gente tem pouco contraste dentro da nossa imagem, tá? Se eu tivesse um pouco melhor separado do fundo, de repente com uma roupa que não estivesse tão na cor ali, a gente conseguisse chegar nesse resultado melhor de uma forma bem mais rápida, ok? Quanto mais contraste você tiver entre os objetos que você queira separar, por exemplo, o fundo e um ator, ou o fundo e um objeto principal, aí alguma coisa assim, melhor. Porque dessa forma você consegue um resultado mais interessante. Eu estou deixando esse material para download aí, ok? Então se você quiser experimentar essa brincadeira com o rotobrush, ver o quanto você aguenta refinar essa máscara aí dessa forma que a gente está fazendo, é legal aí para você ir praticando, beleza? Eu poderia passar horas aqui arrumando esse rotobrush, mas não vai ser tão interessante pra gente nessa aula, senão a gente vai acabar perdendo muito tempo. Eu vou só arrumar os errinhos principais que a gente tem aqui, tá ok? Então tá aí, eu tô praticamente terminando aqui as minhas brincadeiras com o rotobrush. Como eu falei pra vocês, eu não vou gastar muito tempo aqui com isso, porque é interessante mais que vocês tenham entendido esse conceito e consigam realizar aí no projeto de vocês tudo isso que eu tô explicando aqui, beleza? Eu já vou mostrar aqui pra vocês qual que é o resultado final dessa brincadeira toda, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar um framezinho.
Só terminando alguns outros ajustes. Tá aí, beleza. Eu vou voltar aqui agora para nossa composição principal para vocês verem o que aconteceu aqui. Pera aí que o After já desreconheceu essa partezinha que eu tinha adicionado. Como eu falei para vocês, vai muito da paciência de vocês para conseguir um resultado interessante com essa ferramenta, ok? Tá aí, deixa eu voltar aqui para nossa composição, ó, Composition da Rotobrush. E olha só o que eu falei para vocês, que eu tô completamente desselecionado da nossa camada, né, da nossa parede. Então, tá aí, agora eu sou objeto solto aqui pra gente, ó. Podemos alterar esse fundo da forma como a gente quiser, podemos colocar textos, fazer animações aqui atrás, porque eu tô completamente separado da parede. E aí, pra gente melhorar um pouquinho essa seleção, tem duas formas. A primeira que eu vou ensinar ainda nessa aula agora, e uma outra que é o chamado Refine Edge Tool, ok? Que a gente vai ver na próxima aula, porque o uso é um pouco mais extenso. Mas a gente tem aqui, ó, nas opções do Rotobrush Matte, a gente pode aumentar o valor do Feather. Feather vocês já conhecem, né? Vocês já sabem quem que é o Feather. Vocês podem aumentar aí para conseguir uma suavização mais legal aí para seleção de vocês, tá ok? Quanto maior esse valor, mais suave vai ser essa seleção. Só que toma cuidado que pode começar a aparecer uns probleminhas aí, como tá rolando aqui, vocês estão vendo, né? Olha como ficou meu cabelo aqui todo arredondado também e tal. A gente vai ver como resolver isso daqui na próxima aula. Mas ó, 15 ficou legal de feather, de suavidade. A gente conseguiu um resultado bem interessante. Aí você pode alterar o contraste aqui também. Um contraste maior, você tem as bordas um pouco mais duras. Um contraste menor, você tem as bordas um pouco mais suaves. Eu recomendo deixar nesse valor de 80 padrão mesmo, ok? E sempre deixe marcado o Fine Tune Rotobrush, ok? Porque aí a sua máscara vai ficar bem mais bonitinha, bem mais perfeitinha, beleza? Mas esse é o funcionamento básico do Rotobrush. Recomendo que você pegue esse material que eu deixei para download aí embaixo e dá uma brincada aí, vê o que vocês conseguem de resultados. Quando vocês quiserem isolar um objeto, peguem o vídeo, façam esse teste aí. Se vocês quiserem mandar para eu dar uma olhada, manda ver que vai ser bem interessante. Mas se liga aí na próxima aula que eu vou mostrar aqui o Refine Edge Tool, beleza? E mostrar como finalizar de uma vez esse nosso Rotobrush.